Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 18. Questão número 18. A questão 18 apresenta um texto. Antes de ler o texto, vamos ver qual é a pergunta da questão 18. A questão 18 diz o seguinte: fale certo ou errado, hein? Considerando que, de janeiro a julho de 2003, o gasto total do SUS com internações por causas externas resultantes de acidentes e violência em geral tenha sido entre 2 bilhões e 2,5 bilhões. É correto concluir que a parte desse gasto que foi consumida pelos acidentes de trânsito foi superior a 500 milhões e inferior a 1,1 bilhão. Certo ou errado? Bem, antes de dar a solução, vamos ver o texto. Vamos analisar o texto e ver aquele resumo que nós já vimos em algumas questões. Então, vamos sempre repetir o resumo, tá? Se você, por acaso, já tiver com ele na cabeça, pode adiantar um pouquinho o vídeo. Vamos ao resumo. Vejamos o texto. Polícia Rodoviária Federal 2004 CESP. Acidentes de trânsito custam 5,3 bilhões de reais por ano. No Brasil, registra-se um alto número de mortes devido a acidentes de trânsito. Além da dor e do sofrimento das vítimas e de seus familiares, a violência no trânsito tem um custo social de 5,3 bilhões por ano, segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômica e Aplicada, IPEA, publicado em 2003. Desse total, 30% são devidos aos gastos com saúde e o restante é devido à previdência, justiça, seguro e infraestrutura. De acordo com esse levantamento, de janeiro a julho de 2003, os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde, SUS, gastou com internações por causas externas, resultantes de acidentes e violência geral. Vem a fonte e diz: considerando o texto acima e o tema por ele abordado, julgue os seguintes itens. Bem, inicialmente, vamos fazer um resumo sobre esse texto. Vamos fazer um resumo? Então, resumo. Vamos aqui, então, resumir. É bom você resumir, porque esse texto ele vai se repetir em várias questões. Então, mesmo que você perca um tempo fazendo o resumo, você vai ganhar esse tempo para responder as questões. Primeira coisa eu pergunto: qual é o custo social por ano dos acidentes por trânsito? Bem, o custo social que o texto fala tem que valor por ano? Bem, volte no texto. Ele diz assim: além da dor e sofrimento das vítimas e de seus familiares, a violência no trânsito tem um custo social de 5,3 bilhões por ano. Então, o custo social é 5,3 bilhões de reais por ano. Então, o custo social é 5,3 bilhões de reais por ano. Este é o custo social. Desses 5,3 bilhões de reais, nós temos aqui uma composição que ele fala. Vamos voltar no texto? No texto ele diz: desse total dos 5,3 bilhões, 30% são devidos aos gastos com saúde. Então, saúde corresponde a 30%. Então, voltando ao nosso texto, nós temos aqui 30%
30% de 5,3 bilhões. E 30% de 5,3 bilhões, multiplicando 0,3 por 5,3, 0,3 por 5,3, nós vamos encontrar um total de 0,3, que é 30%, vezes 5,3. Isto vai dar um total de 1,59 bilhões de reais. Isto corresponde ao gasto com saúde. Portanto, o resto, quer dizer, o restante, que seria 70% dos 5,3 bilhões, que daria 0,7, que é 70%, vezes 5,3, nós teríamos um total de 3,71 bilhões de reais. Este restante seria gasto com quê? Este restante seria gasto com, vamos lá então ver. Veja aqui, ó. O restante que ele fala, que seria aquele 70%, é devido à previdência, justiça, seguro e infraestrutura. Voltando lá, resumindo, isso aqui é devido à previdência, mais justiça, mais seguro, mais infraestrutura. Bem, estamos resumindo. Voltando no texto, vamos ver mais alguns detalhes. De acordo com esse levantamento, de janeiro a julho de 2003, os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde gastou com internações por causas externas resultantes de acidentes e violência em geral. Então vamos resumir isso aí. De janeiro a julho de 2003. Então está dizendo que de janeiro a julho de 2003, de janeiro a julho de 2003, ele diz que os acidentes de trânsito consumiram entre 30% e 40%. 30% e 40% do que o SUS gastou. Então, 30% e 40% do que o SUS gastou. Veja lá, 30% e 40% do que o Sistema Único de Saúde, SUS, gastou com internações por causas externas, resultantes de acidentes e violência em geral. Então, ele gastou entre 30% do gasto do SUS e 40% do gasto do SUS. Bem, com este resumo, podemos partir para a nossa questão. Então, veja os detalhes. O custo social por ano é 5,3 bilhões. Dos 5,3 bilhões, 30%, quer dizer 1,59 bilhões, corresponde à saúde. Isto aqui corresponde à saúde. E o restante, 70% de 5,3 bilhões, que é 3,71 bilhões, corresponde à previdência, mais justiça, mais seguro, mais infraestrutura. E o IPEA falou que de janeiro a julho de 2003, todo gasto com acidente de trânsito corresponde entre
30% e 40% do orçamento do SUS. Vamos à próxima questão, então? Vamos lá. Bem, agora podemos responder a questão número 18. Considerando que, de janeiro a julho de 2003, o gasto total do SUS com internações por causas externas, resultantes de acidentes e violência em geral, tenha sido entre 2 bilhões e 2,5 bilhões. É correto concluir que a parte desse gasto que foi consumida pelos acidentes de trânsito foi superior a 500 milhões e inferior a 1,1 bilhão. Certo ou errado? Bem, solução. A questão diz que em 2003 o gasto do SUS esteve entre 2 bilhões e 2,5 bilhões. Isso quer dizer que o SUS, o gasto SUS do total, esse gasto foi menor do que 2,5 bilhões de reais e foi maior que 2 bilhões de reais. Mas a questão diz que o gasto com acidentes de trânsito, eles tiveram entre 30% e 40% do gasto do SUS. Ora, então, esse gasto com acidente de trânsito, ele foi maior do que 30% de 2 milhões. Foi maior do que 30% de 2 bilhões. E o resumo do nosso texto também diz que ele foi menor do que 40% do gasto do SUS. Então, com certeza, ele foi menor do que 40% de 2,5 bilhões. Isto quer dizer que acidentes de trânsito tiveram um gasto total entre 30% de 2 bilhões. Isso aqui é 0,3 vezes 2 bilhões. É 0,3 vezes 2 bilhões. Isso aqui, 40% é 0,4 vezes 2,5 bilhões. Logo, acidente de trânsito gastou, 0,3 vezes 2 bilhões representa 600 milhões. 600 milhões. Aqui seria 2 bilhões. E 0,4 vezes 2,5 bilhões, isto representa 1 bilhão. 1 bilhão. Mas nós sabemos que 1 bilhão é menor que 1,1 bilhão. E sabemos que 600 milhões é maior que 500 milhões. Logo, observe que o gasto com trânsito foi maior do que 500 milhões e menor que 1,1 bilhão. Ele disse que o gasto que foi consumido com acidentes de trânsito foi superior a 500 milhões. Sim, correto, olha. Foi superior a 500 milhões. É inferior a 1,1 bilhão. É inferior a 1,1 bilhão. Portanto, o item está certo. Resposta à questão 18. Certinho, certinho, certinho. Certinho, certinho, certinho. Tranquilo, tranquilo, né? Nada difícil, nada difícil.
Espero que você tenha acompanhado. Uma boa sorte para você, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.